Bom dia. Graça e paz. Meu irmão e minha irmã, que alegria poder entrar na sua casa, no seu coração e começar este dia ao seu lado. Se você está me ouvindo agora, eu quero que você respire fundo por um instante. Apenas respire. Esqueça por alguns segundos o barulho lá fora, o tic-tac do relógio ou a lista de tarefas que já começou a rodar na sua mente. Você está aqui hoje não por acaso, mas por um propósito divino. Eu sei como é acordar com o peito apertado. Eu sei exatamente como é abrir os olhos pela manhã e, antes mesmo de colocar os pés no chão, sentir um peso invisível sobre os ombros. Às vezes, o despertador toca e, junto com o som dele, vem uma enxurrada de pensamentos. Vem a preocupação com os boletos que vencem hoje, a ansiedade por aquela conversa difícil que você terá que ter no trabalho, a pressão de tomar decisões importantes ou, talvez, a dor de um problema familiar que ontem parecia não ter solução e que hoje amanheceu exatamente no mesmo lugar. É como se a sua mente já começasse o dia cansada. Você olha para as horas e pensa: como vou dar conta de tudo isso hoje? Como vou carregar esse fardo sozinho? Meu querido, minha querida, escute bem o que eu vou lhe dizer agora com toda a ternura, mas também com toda a certeza da fé. Você não vai enfrentar o dia de hoje sozinho. A jornada de hoje não depende apenas das suas forças limitadas. O Deus que criou o universo, o Deus que sustenta as estrelas no céu, já está de pé cuidando de cada detalhe do seu caminho. Quando você acordou e sentiu esse medo do futuro, o Senhor já havia preparado uma mesa de paz para você no meio do deserto. Para acalmar essa tempestade que tenta se levantar no seu peito logo cedo, eu quero trazer à sua memória o que nos dá esperança. A palavra do Senhor diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pense no significado profundo dessas palavras escritas pelo profeta Jeremias em um momento de profunda dor. Ele não estava em um mar de rosas, ele estava cercado de ruínas. Mas ele se lembrou de que a misericórdia de Deus é fresca. Ela se renova a cada manhã. Isso significa que a graça que você usou ontem, expirou ontem. Para os problemas de hoje, o Senhor já liberou uma porção totalmente nova, fresca e abundante de misericórdia. O estoque de Deus não se esgota. A paciência de Deus com você não acabou durante a noite. O amor dele por você não diminuiu por causa dos seus erros de ontem. Hoje é um novo dia. E com este novo dia, vem um suprimento diário de força divina feito sob medida para cada desafio que você vai encontrar. Por isso, você não precisa carregar o peso do amanhã hoje. O amanhã pertence a Deus. O dia de hoje também pertence a Ele. Abra o seu coração também para a oração do salmista no Salmo 143, versículo 8, que diz: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Que oração maravilhosa para fazermos agora.
Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Quando as vozes do medo, da dúvida e da cobrança começarem a gritar no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você vai falhar, que as coisas vão dar errado. Silencie essas vozes e escolha ouvir a voz do amor leal do Pai. Ele está dizendo a você neste momento: meu filho, minha filha, sossegue o seu coração. Eu estou no controle. Eu conheço o caminho que você deve seguir e eu vou guiar os seus passos. A ansiedade tenta nos fazer caminhar no futuro, um lugar onde ainda não podemos agir. A fé nos traz de volta para o presente, onde a graça de Deus está ativa. Deus não lhe dá graça para o mês que vem ou para o ano que vem. Ele lhe dá graça para o momento presente, para o hoje. E hoje, Ele promete cuidar de tudo, para darmos o primeiro passo prático de fé neste dia, para que a sua mente e o mundo espiritual entendam que você decidiu confiar e entregar o controle. Eu quero fazer um convite a você agora. Não guarde esse sentimento de solidão. Se você crê que não está sozinho e que o Senhor já está assumindo o controle das suas finanças, da sua saúde, da sua família e do seu trabalho neste dia, escreva agora mesmo aqui nos comentários: Jesus cuida de tudo. Escreva com fé. Escreva como um ato de entrega. Ao digitar essas palavras, Jesus cuida de tudo. Você está depositando aos pés do altar todas as suas ansiedades, todas as suas dúvidas e todas as suas dores. Você está declarando: Senhor, eu não consigo carregar isso. Por isso, eu entrego em tuas mãos. Cuida do meu dia. Cuida das minhas decisões. Cuida daqueles que eu amo. Deixe que essa declaração mude a atmosfera do seu quarto, da sua cozinha ou de onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem. Sinta o alívio de saber que a responsabilidade final pelo seu futuro não está sobre os seus ombros, mas sobre os ombros daquele que venceu o mundo. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença consoladora do Espírito Santo abraçando a sua alma agora. O dia está apenas começando, mas a vitória já foi decretada na cruz. Caminhemos juntos nos próximos minutos, pois Deus tem muito mais para falar ao seu coração nesta manhã. Agora que já acalmamos o nosso coração e entendemos que as misericórdias do Senhor se renovaram para nós hoje, eu quero convidar você a fazer um exercício espiritual muito simples, mas de um poder extraordinário. Feche os seus olhos por um momento. Se puder fazer isso em segurança. Se estiver caminhando ou dirigindo, apenas concentre-se nas minhas palavras. Quero que você imagine que tem em suas mãos uma folha de papel. Nessa folha está escrita toda a sua lista de preocupações para o dia de hoje. Cada linha representa uma pendência. Está ali o prazo apertado no trabalho, a fatura do cartão de crédito, aquela dor física que tem incomodado você, aquela decisão difícil sobre o futuro profissional, ou o comportamento daquele filho ou familiar que tem tirado o seu sono. Olhe para essa lista mental. Ela parece pesada. Não é. Ela aperta o peito só de olhar. O nosso maior erro diário é tentar carregar essa lista inteira debaixo do braço, tentando resolver cada ponto, usando apenas a força das nossas próprias mãos.
nós fomos ensinados pelo mundo a controlar tudo. Queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. Queremos controlar o resultado de cada situação. Queremos garantir que nada saia do nosso planejado. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que o controle é uma ilusão. E a tentativa frustrada de manter esse controle é a fonte de toda a nossa ansiedade. Hoje, o Senhor está lhe fazendo um convite diferente. Ele está olhando para essa lista pesada que você está segurando com tanta força e está lhe estendendo as mãos. Ele está dizendo: me dá isso aqui. Deixa que eu cuido disso para você hoje. O rei Davi aprendeu esse segredo no deserto, cercado de inimigos e perigos reais. Ele escreveu no Salmo 37, versículo 5, uma das maiores chaves de libertação da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Observe o movimento de fé contido nesse versículo. São 3 passos claros. O primeiro passo é entrega. Entregar significa transferir a propriedade, abrir mão da posse. Significa pegar essa lista de preocupações em um ato de fé voluntário, colocá-la nas mãos de Jesus. É dizer: Senhor, isto não é mais meu, agora é teu. O segundo passo é: confia nele. Depois que você entrega um pacote para os correios, você não fica correndo atrás do caminhão para ver se eles vão entregar. Você confia no processo. Confiar em Deus significa que, depois de entregar a Ele a sua lista, você decide descansar. Você não fica tentando resolver as coisas do seu jeito desesperado. Você descansa na fidelidade dele. E o terceiro passo é a promessa, e ele tudo fará. Como dizem algumas traduções, ele o fará. Note que a sua parte é entregar e confiar. A parte de agir, de resolver, de abrir portas e de mover corações pertence exclusivamente a Deus. Quando você tenta fazer a parte dele, você se desgasta e falha. Quando você faz a sua parte, entregar e confiar, Deus entra em cena com o seu poder sobrenatural. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, reforça essa verdade com uma promessa maravilhosa. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar tudo o que você faz ao Senhor significa dedicar o seu dia a Ele antes mesmo de começar a agir. Significa que, ao lavar a louça, ao responder um e-mail, ao dirigir até o trabalho ou ao cuidar dos seus filhos, você está fazendo tudo como se fosse para Ele. Quando você consagra as suas ações cotidianas a Deus, Ele assume a responsabilidade de alinhar os seus pensamentos e estabelecer os seus caminhos. Os seus planos não prosperam pela força do seu braço, mas porque estão debaixo da bênção e da direção do Altíssimo. Minha irmã, meu irmão, pare de lutar contra a correnteza. Pare de tentar carregar um fardo que foi desenhado para ser carregado pelo Criador do Universo. Entregue. Renda-se. Há uma paz indescritível que nos envolve quando finalmente soltamos as rédeas e permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas.
Eu convido você a fazer esse gesto profético de entrega agora mesmo. Vamos materializar essa decisão de fé. Quero que você escreva aqui nos comentários, como um selo de aliança e entrega com o Senhor para o dia de hoje. Jesus, eu entrego o meu dia a Ti. Escreva essas palavras com sinceridade de coração. Ao digitar Jesus, eu entrego o meu dia a Ti. Sinta como se estivesse fisicamente passando essa pasta pesada de problemas para as mãos fortes e amorosas de Cristo. Visualize Ele recebendo a sua ansiedade e, em troca, derramando sobre você um bálsamo de paz, clareza mental e direção espiritual. Não tenha medo do que vai acontecer hoje. O seu dia já foi entregue àquele que tudo pode. Se Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com tanto esplendor, quanto mais não cuidará de você, que é filho amado, comprado por preço de sangue. Descanse nessa verdade. Nós vamos continuar orando e mergulhando na palavra, pois o Senhor tem segredos ainda mais profundos para revelar a você nesta manhã. Meus queridos irmãos, agora que nossos corações estão rendidos e prontos para receber a direção do Pai, nós vamos entrar em uma dimensão de oração de combate e posicionamento. Nós não vamos apenas começar o dia esperando para ver o que acontece. Nós vamos declarar a palavra de Deus sobre cada área da nossa vida hoje. Nós vamos colocar o escudo da fé sobre a nossa mente, o nosso sustento, a nossa família e o nosso caminho. A Bíblia nos ensina que a nossa vida é feita de detalhes, e o nosso Deus se importa com cada um deles. Ele não é um Deus distante. Ele é um pai que quer participar das suas decisões profissionais, que se importa com a sua conta bancária, que deseja paz na sua mesa de jantar e que guarda os seus passos no trânsito. Por isso, prepare o seu coração. Vamos clamar e declarar as promessas eternas sobre o seu dia. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa mente e os nossos pensamentos para este dia que se inicia. Pai, Tu sabes como o mundo moderno tenta bombardear a nossa mente com excesso de informações, cobranças, prazos e preocupações. Muitas vezes, antes mesmo de sairmos de casa, a nossa cabeça parece um turbilhão de pensamentos acelerados. Mas hoje, nós rejeitamos toda a confusão mental, todo o espírito de pressentimento ruim e toda a paralisia diante das decisões difíceis. Nós nos apropriamos da promessa que Jesus nos deixou em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Senhor, nós recebemos essa paz agora. Não é uma paz temporária que depende de as coisas darem certo ou de termos muito dinheiro na conta. É a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento humano e que guarda as nossas emoções, mesmo quando a tempestade está rugindo lá fora. Nós oramos por cada decisão profissional e pessoal que meu irmão e minha irmã precisarão tomar hoje. Dá-lhes clareza mental. Concede-lhes a sabedoria que vem do alto. Que diante de um problema difícil no trabalho, o Espírito Santo sopre a resposta certa, a estratégia perfeita,
a palavra mansa que desvia o furor. Que a mente de cada pessoa que ouve esta oração seja governada pela paz de Cristo hoje. Nós declaramos que nenhum espírito de confusão ou desespero terá espaço na sua mente neste dia. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e as nossas necessidades materiais. Meu Deus, Tu és o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, as dívidas que tiram o sono de muitos que me ouvem agora, a necessidade de fechar novos contratos, de vender mercadorias ou de conseguir uma oportunidade de emprego. Nós nos agarramos à Tua palavra em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. Que nos diz: portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou o que vestiremos? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pai, nós decidimos hoje colocar o Teu reino em primeiro lugar. E por causa dessa decisão de fidelidade, nós oramos para que as janelas dos céus se abram sobre a vida financeira do Teu povo hoje. Nós repreendemos todo o espírito de escassez, de perda, de desperdício e de miséria. Nós declaramos portas abertas de emprego para quem está desempregado. Que hoje o telefone toque com uma resposta positiva. Que aquele currículo seja visto com favor. Nós declaramos criatividade para o empreendedor, vendas abençoadas para o comerciante e favor divino diante de clientes e superiores. Senhor, abençoa o fruto das mãos do Teu servo e da Tua serva. Que a provisão diária não falte na mesa deles, e que eles possam experimentar o milagre da multiplicação e da estabilidade financeira hoje. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa família, o nosso lar e todos os nossos relacionamentos. Senhor, a família é o Teu projeto mais precioso, e é por isso que o inimigo tenta atacá-la constantemente com divisões, palavras ásperas, mágoas antigas e discussões por motivos bobos. Mas nós nos levantamos hoje como guardiões espirituais dos nossos lares. Nós declaramos sobre as nossas casas a verdade de Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Pai, derrama um espírito de mansidão, de paciência e de perdão mútuo dentro de cada casa representada nesta oração. Nós quebramos hoje todo o jugo de contenda, de frieza amorosa, de rebeldia dos filhos e de incompreensão entre os casais. Que haja um ambiente de paz nas salas e nos quartos hoje. Que as palavras faladas hoje no ambiente familiar sejam palavras de edificação, de carinho e de apoio mútuo. Se houver alguma ferida aberta ou um relacionamento quebrado dentro de casa, que o Teu Espírito Santo comece a curar essa dor ainda hoje.
Nós declaramos que a nossa casa é um território consagrado ao Senhor, onde reina o amor, que é o elo perfeito. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa proteção física e espiritual enquanto saímos de nossas casas para enfrentar o mundo. Pai querido, nós sabemos que o perigo é real e que o mundo está cheio de aflições e de homens maus. Mas nós não saímos de casa com medo. Nós saímos blindados pelo sangue de Jesus Cristo e pela promessa infalível da Tua proteção diária. Nós selamos o nosso dia com a promessa do Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Senhor, nós enviamos os Teus anjos guerreiros adiante de nós hoje. Nós pedimos livramento completo de assaltos, de balas perdidas, de sequestros e de toda a violência urbana. Nós clamamos por proteção contra acidentes de trânsito, falhas mecânicas e colisões na estrada ou no transporte público. Guarda o ir e vir do Teu povo, que ao sair pela porta de casa, cada um de nós esteja debaixo da sombra do Altíssimo. Desvia-nos do caminho do homem mau. Protege-nos das armadilhas ocultas e das ciladas que foram armadas contra as nossas vidas no mundo invisível. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós hoje prosperará. Nós sairemos em paz e voltaremos para as nossas casas em paz, debaixo da Tua proteção infalível. Meu amado irmão, minha amada irmã, sinta o alívio de saber que todas essas áreas, sua mente, suas finanças, sua família e seus caminhos, acabam de ser cobertas pelo manto protetor e provedor do Deus Todo-Poderoso. Não há o que temer hoje. O escudo do Senhor é a sua proteção ao seu redor. Continue conectado conosco na próxima parte desta oração, onde vamos declarar vitórias ainda maiores sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós já oramos pelas áreas cotidianas da nossa vida, mas eu sei que para muitos que estão me ouvindo agora, o dia de hoje não é um dia comum. Para alguns de vocês, o dia de hoje carrega um gigante específico, um problema que parece tão grande, tão assustador, que só de pensar nele o seu estômago embrulha e as suas pernas tremem. Talvez hoje seja o dia de uma audiência judicial decisiva, onde o seu futuro ou o futuro da sua família está em jogo. Talvez hoje seja o dia de confrontar uma dívida enorme que você não tem ideia de como vai pagar. Ou de ter aquela conversa extremamente tensa com um credor. Talvez, para outros, o gigante de hoje seja um exame médico importante. A entrega de um diagnóstico que você tem evitado encarar por medo do que o médico vai dizer. Você olha para esse gigante e diz: é impossível. Eu não tenho forças para vencer essa batalha. Se você se sente assim, eu quero que você se posicione espiritualmente agora. Lembre-se do povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército de Faraó com carros de guerra prontos para destruí-los. À frente deles havia apenas um mar intransponível. Humanamente, eles estavam encurralados. Não havia saída. Mas foi exatamente nesse momento de impossibilidade total que Moisés se levantou e liberou uma palavra que serve para o seu gigante hoje. Está escrito em Êxodo,
Capítulo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Deixe que essa palavra penetre no mais profundo da sua alma neste momento. O Senhor lutará por vocês. A batalha não é sua. O gigante que você está enfrentando hoje não é maior do que o Deus que você serve. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje Deus já foi na frente. Ele está indo na frente, abrindo o caminho para você hoje. Antes de você entrar naquela sala de audiência, o juiz dos juízes já está lá, preparando o véu de justiça. Antes de você se sentar com aquele credor, o Senhor já está tocando no coração dele para que haja facilitação e misericórdia. Antes de você abrir o envelope com o resultado do exame, o grande médico já está preparando a sua cura e cobrindo você com a graça dele. Você não precisa se desesperar. Você não precisa usar de violência, mentira ou manipulação para resolver essa situação. Apenas acalme-se. Faça o que é possível fazer. E o impossível deixe nas mãos daquele que abre caminhos no meio do mar. O Senhor vai lutar por você hoje, e você verá a salvação dele se manifestar. Mas sabe qual é a beleza de estarmos aqui reunidos nesta manhã? É que você não está lutando sozinho nesta trincheira. Às vezes, a dor tenta nos isolar. O inimigo tenta sussurrar no seu ouvido que ninguém se importa com você, que você é o único que está sofrendo e que as suas orações não passam do teto. Mas olhe ao seu redor, ainda que no ambiente virtual. Neste exato momento, há milhares de pessoas assistindo a este vídeo com você. Irmãos e irmãs de diferentes partes do país e até do mundo, que compartilham da mesma fé, das mesmas lutas e do mesmo amor por Jesus. Nós somos um corpo. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um é fortalecido, todos celebram juntos. Jesus nos deu uma promessa extraordinária sobre o poder da nossa união em oração. Ele disse em Mateus, capítulo 18, versículo 20: Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pense no poder disso. Se a presença de Jesus já é garantida quando 2 ou 3 se reúnem, imagine o que acontece quando milhares de corações se unem em um mesmo clamor nesta manhã. A atmosfera espiritual está mudando agora. As correntes de desespero estão sendo quebradas. E as portas que estavam trancadas por forças espirituais contrárias começam a se abrir pela força da nossa concordância. Eu quero convidar você a fazer algo muito especial hoje. Não ore apenas por você. Ore pelo irmão que comentou logo acima ou abaixo de você. Ore pela pessoa que está com o coração aflito hoje. Vamos gerar uma corrente de amor e intercessão que nenhum mal pode deter. Vamos selar essa vitória contra os nossos gigantes e declarar a nossa confiança de forma unida. Eu convido você a escrever agora mesmo nos comentários com toda a autoridade da sua fé: O Senhor lutará por mim hoje. Digite essa frase: O Senhor lutará por mim hoje. E ao digitar, saiba que milhares de outros irmãos estão lendo o seu comentário e concordando com você em espírito. Nós declaramos que os gigantes da doença, das dívidas, dos processos judiciais e da ansiedade caem por terra hoje.
em nome de Jesus. A vitória é nossa. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, pois nós estamos entrando nos minutos finais da nossa oração matinal, onde vamos clamar pela bênção final para o seu dia. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento de nos levantarmos. O tempo de chorar acabou. O tempo de se lamentar pelas dores de ontem ficou para trás. Nós começamos esta manhã com o coração pesado, mas agora, depois de mergulharmos na palavra de Deus e unirmos as nossas vozes em oração, a nossa atmosfera mudou. A dúvida deu lugar à certeza, e o medo foi engolido pela fé absoluta de que o Senhor já está cuidando de tudo. Antes de você colocar os pés para fora da sua casa hoje, antes de abrir a sua porta para o mundo, você não vai sair desprotegido. Você não vai como uma presa fácil para o dia de hoje. A palavra de Deus nos convoca a um posicionamento de guerreiros. Está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem resistir às ciladas do diabo. Espiritualmente, eu quero que você se revista dessa armadura agora mesmo. Vista o cinto da verdade para que nenhuma mentira ou fofoca no seu trabalho consiga abalar a sua integridade hoje. Coloque a couraça da justiça para proteger o seu coração de mágoas e ofensas. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, levando harmonia por onde você passar. Erga o escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados de desânimo e dúvida que o inimigo tentar lançar contra você hoje. Coloque o capacete da salvação para blindar a sua mente de pensamentos de derrota. E empunhe a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus que nós declaramos aqui nesta manhã. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um soldado do exército do Deus vivo. E se o inimigo havia desenhado planos para o seu dia de hoje, planos de frustração, de vergonha, de acidentes ou de brigas, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que todas as armadilhas do mal contra a sua vida estão totalmente desfeitas e canceladas pelo poder do sangue de Cristo. Erga a sua cabeça. Olhe para o horizonte com a certeza de quem serve ao Rei dos Reis. A palavra de Deus nos garante em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos? Pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense no poder desta pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador do universo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, está do seu lado, que problema poderá derrubar você? Que crise financeira poderá destruir você? Que perseguição ou inveja poderá parar os planos que Deus determinou para a sua vida? A resposta é simples. Ninguém e nada pode contra você quando Deus está no controle. O dia de hoje não será um dia de derrota. Hoje será um dia de milagres diários. Será um dia onde você verá portas se abrindo onde antes só havia paredes. Será um dia de respostas de oração, de conexões divinas e de provisão sobrenatural. Você vai caminhar debaixo de um céu aberto. Por isso, eu lhe digo agora com toda a autoridade da fé, levante-se
lave o seu rosto. Se houve lágrimas de dor ou cansaço na sua noite, limpe essas lágrimas agora. Vista o seu melhor sorriso. Respire fundo o ar desta nova manhã e marche com a certeza de que o general de guerra, o Senhor dos Exércitos, está caminhando à sua frente, abrindo caminhos, quebrando as barreiras de ferro e aplainando os caminhos tortuosos. Que o Senhor o abençoe e o guarde hoje. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz, hoje e para todo o sempre. Vá em paz, vá com força, vá zum fé. O seu dia já está nas mãos daquele que cuida de tudo. Tenha um excelente e abençoado dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia. Graça e paz. Meu irmão e minha irmã, que alegria poder entrar na sua casa, no seu coração e começar este dia ao seu lado. Se você está me ouvindo agora, eu quero que você respire fundo por um instante. Apenas respire. Esqueça por alguns segundos o barulho lá fora, o tic-tac do relógio ou a lista de tarefas que já começou a rodar na sua mente. Você está aqui hoje não por acaso, mas por um propósito divino. Eu sei como é acordar com o peito apertado. Eu sei exatamente como é abrir os olhos pela manhã e, antes mesmo de colocar os pés no chão, sentir um peso invisível sobre os ombros. Às vezes, o despertador toca e, junto com o som dele, vem uma enxurrada de pensamentos. Vem a preocupação com os boletos que vencem hoje, a ansiedade por aquela conversa difícil que você terá que ter no trabalho, a pressão de tomar decisões importantes ou, talvez, a dor de um problema familiar que ontem parecia não ter solução e que hoje amanheceu exatamente no mesmo lugar. É como se a sua mente já começasse o dia cansada. Você olha para as horas e pensa: como vou dar conta de tudo isso hoje? Como vou carregar esse fardo sozinho? Meu querido, minha querida, escute bem o que eu vou lhe dizer agora com toda a ternura, mas também com toda a certeza da fé. Você não vai enfrentar o dia de hoje sozinho. A jornada de hoje não depende apenas das suas forças limitadas. O Deus que criou o universo, o Deus que sustenta as estrelas no céu, já está de pé cuidando de cada detalhe do seu caminho. Quando você acordou e sentiu esse medo do futuro, o Senhor já havia preparado uma mesa de paz para você no meio do deserto. Para acalmar essa tempestade que tenta se levantar no seu peito logo cedo, eu quero trazer à sua memória o que nos dá esperança. A palavra do Senhor diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pense no significado profundo dessas palavras escritas pelo profeta Jeremias em um momento de profunda dor. Ele não estava em um mar de rosas, ele estava cercado de ruínas. Mas ele se lembrou de que a misericórdia de Deus é fresca. Ela se renova a cada manhã. Isso significa que a graça que você usou ontem expirou ontem. Para os problemas de hoje,
O Senhor já liberou uma porção totalmente nova, fresca e abundante de misericórdia. O estoque de Deus não se esgota. A paciência de Deus com você não acabou durante a noite. O amor dele por você não diminuiu por causa dos seus erros de ontem. Hoje é um novo dia. E com este novo dia, vem um suprimento diário de força divina, feito sob medida para cada desafio que você vai encontrar. Por isso, você não precisa carregar o peso do amanhã hoje. O amanhã pertence a Deus. O dia de hoje também pertence a Ele. Abra o seu coração também para a oração do salmista no Salmo 143, versículo 8, que diz: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Que oração maravilhosa para fazermos agora. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Quando as vozes do medo, da dúvida e da cobrança começarem a gritar no seu ouvido, dizendo que você não vai conseguir, que você vai falhar, que as coisas vão dar errado. Silencie essas vozes e escolha ouvir a voz do amor leal do Pai. Ele está dizendo a você neste momento: meu filho, minha filha, sossegue o seu coração. Eu estou no controle. Eu conheço o caminho que você deve seguir e eu vou guiar os seus passos. A ansiedade tenta nos fazer caminhar no futuro, um lugar onde ainda não podemos agir. A fé nos traz de volta para o presente, onde a graça de Deus está ativa. Deus não lhe dá graça para o mês que vem ou para o ano que vem. Ele lhe dá graça para o momento presente, para o hoje. E hoje, Ele promete cuidar de tudo, para darmos o primeiro passo prático de fé neste dia, para que a sua mente e o mundo espiritual entendam que você decidiu confiar e entregar o controle. Eu quero fazer um convite a você agora. Não guarde esse sentimento de solidão. Se você crê que não está sozinho e que o Senhor já está assumindo o controle das suas finanças, da sua saúde, da sua família e do seu trabalho neste dia, escreva agora mesmo aqui nos comentários: Jesus cuida de tudo. Escreva com fé. Escreva como um ato de entrega. Ao digitar essas palavras, Jesus cuida de tudo. Você está depositando aos pés do altar todas as suas ansiedades, todas as suas dúvidas e todas as suas dores. Você está declarando: Senhor, eu não consigo carregar isso. Por isso, eu entrego em tuas mãos. Cuida do meu dia. Cuida das minhas decisões. Cuida daqueles que eu amo. Deixe que essa declaração mude a atmosfera do seu quarto, da sua cozinha ou de onde quer que você esteja ouvindo esta mensagem. Sinta o alívio de saber que a responsabilidade final pelo seu futuro não está sobre os seus ombros, mas sobre os ombros daquele que venceu o mundo. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença consoladora do Espírito Santo abraçando a sua alma agora. O dia está apenas começando, mas a vitória já foi decretada na cruz. Caminhemos juntos nos próximos minutos, pois Deus tem muito mais para falar ao seu coração nesta manhã. Agora que já acalmamos o nosso coração e entendemos que as misericórdias do Senhor se renovaram para nós hoje, eu quero convidar você a fazer um exercício espiritual muito simples, mas de um poder extraordinário.
Feche os seus olhos por um momento. Se puder fazer isso em segurança. Se estiver caminhando ou dirigindo, apenas concentre-se nas minhas palavras. Quero que você imagine que tem em suas mãos uma folha de papel. Nessa folha está escrita toda a sua lista de preocupações para o dia de hoje. Cada linha representa uma pendência. Está ali o prazo apertado no trabalho, a fatura do cartão de crédito, aquela dor física que tem incomodado você, aquela decisão difícil sobre o futuro profissional, ou o comportamento daquele filho ou familiar que tem tirado o seu sono. Olhe para essa lista mental. Ela parece pesada. Não é. Ela aperta o peito só de olhar. O nosso maior erro diário é tentar carregar essa lista inteira debaixo do braço, tentando resolver cada ponto, usando apenas a força das nossas próprias mãos. Nós fomos ensinados pelo mundo a controlar tudo. Queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. Queremos controlar o resultado de cada situação. Queremos garantir que nada saia do nosso planejado. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que o controle é uma ilusão. E a tentativa frustrada de manter esse controle é a fonte de toda a nossa ansiedade. Hoje, o Senhor está lhe fazendo um convite diferente. Ele está olhando para essa lista pesada que você está segurando com tanta força e está lhe estendendo as mãos. Ele está dizendo: me dá isso aqui. Deixa que eu cuido disso para você hoje. O rei Davi aprendeu esse segredo no deserto, cercado de inimigos e perigos reais. Ele escreveu no Salmo 37, versículo 5. Uma das maiores chaves de libertação da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Observe o movimento de fé contido nesse versículo. São 3 passos claros. O primeiro passo é entrega. Entregar significa transferir a propriedade. Abrir mão da posse. Significa pegar essa lista de preocupações em um ato de fé voluntário. Colocá-la nas mãos de Jesus. É dizer: Senhor, isto não é mais meu. Agora é teu. O segundo passo é: confia nele. Depois que você entrega um pacote para os correios, você não fica correndo atrás do caminhão para ver se eles vão entregar. Você confia no processo. Confiar em Deus significa que, depois de entregar a Ele a sua lista, você decide descansar. Você não fica tentando resolver as coisas do seu jeito desesperado. Você descansa na fidelidade dele. E o terceiro passo é a promessa, e ele tudo fará. Como dizem algumas traduções, ele o fará. Note que a sua parte é entregar e confiar. A parte de agir, de resolver, de abrir portas e de mover corações pertence exclusivamente a Deus. Quando você tenta fazer a parte dele, você se desgasta e falha. Quando você faz a sua parte, entregar e confiar, Deus entra em cena com o seu poder sobrenatural. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, reforça essa verdade com uma promessa maravilhosa. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Consagrar tudo o que você faz ao Senhor significa dedicar o seu dia a Ele antes mesmo de começar a agir. Significa que, ao lavar a louça, ao responder um e-mail, ao dirigir até o trabalho ou ao cuidar dos seus filhos, você está fazendo tudo como se fosse para Ele. Quando você consagra as suas ações cotidianas a Deus, Ele assume a responsabilidade de alinhar os seus pensamentos e estabelecer os seus caminhos. Os seus planos não prosperam pela força do seu braço, mas porque estão debaixo da bênção e da direção do Altíssimo. Minha irmã, meu irmão, pare de lutar contra a correnteza. Pare de tentar carregar um fardo que foi desenhado para ser carregado pelo Criador do Universo. Entregue. Renda-se. Há uma paz indescritível que nos envolve quando finalmente soltamos as rédeas e permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas. Eu convido você a fazer esse gesto profético de entrega agora mesmo. Vamos materializar essa decisão de fé. Quero que você escreva aqui nos comentários, como um selo de aliança e entrega com o Senhor para o dia de hoje. Jesus, eu entrego o meu dia a Ti. Escreva essas palavras com sinceridade de coração. Ao digitar Jesus, eu entrego o meu dia a Ti. Sinta como se estivesse fisicamente passando essa pasta pesada de problemas para as mãos fortes e amorosas de Cristo. Visualize Ele recebendo a sua ansiedade e, em troca, derramando sobre você um bálsamo de paz, clareza mental e direção espiritual. Não tenha medo do que vai acontecer hoje. O seu dia já foi entregue àquele que tudo pode. Se Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com tanto esplendor, quanto mais não cuidará de você, que é filho amado, comprado por preço de sangue. Descanse nessa verdade. Nós vamos continuar orando e mergulhando na palavra, pois o Senhor tem segredos ainda mais profundos para revelar a você nesta manhã. Meus queridos irmãos, agora que nossos corações estão rendidos e prontos para receber a direção do Pai, nós vamos entrar em uma dimensão de oração de combate e posicionamento. Nós não vamos apenas começar o dia esperando para ver o que acontece. Nós vamos declarar a palavra de Deus sobre cada área da nossa vida hoje. Nós vamos colocar o escudo da fé sobre a nossa mente, o nosso sustento, a nossa família e o nosso caminho. A Bíblia nos ensina que a nossa vida é feita de detalhes, e o nosso Deus se importa com cada um deles. Ele não é um Deus distante. Ele é um pai que quer participar das suas decisões profissionais, que se importa com a sua conta bancária, que deseja paz na sua mesa de jantar e que guarda os seus passos no trânsito. Por isso, prepare o seu coração. Vamos clamar e declarar as promessas eternas sobre o seu dia. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa mente e os nossos pensamentos para este dia que se inicia. Pai, Tu sabes como o mundo moderno tenta bombardear a nossa mente com excesso de informações, cobranças, prazos e preocupações. Muitas vezes, antes mesmo de sairmos de casa, a nossa cabeça parece um turbilhão de pensamentos acelerados. Mas hoje, nós rejeitamos toda a confusão mental, todo o espírito de pressentimento ruim e toda a paralisia diante das decisões difíceis.
nós nos apropriamos da promessa que Jesus nos deixou em João. Capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Senhor, nós recebemos essa paz agora. Não é uma paz temporária que depende de as coisas darem certo ou de termos muito dinheiro na conta. É a tua paz. Aquela que excede todo o entendimento humano e que guarda as nossas emoções, mesmo quando a tempestade está rugindo lá fora. Nós oramos por cada decisão profissional e pessoal que meu irmão e minha irmã precisarão tomar hoje. Dá-lhes clareza mental. Concede-lhes a sabedoria que vem do alto. Que diante de um problema difícil no trabalho, o Espírito Santo sopre a resposta certa, a estratégia perfeita, a palavra mansa que desvia o furor. Que a mente de cada pessoa que ouve esta oração seja governada pela paz de Cristo hoje. Nós declaramos que nenhum espírito de confusão ou desespero terá espaço na sua mente neste dia. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho e as nossas necessidades materiais. Meu Deus, Tu és o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, as dívidas que tiram o sono de muitos que me ouvem agora, a necessidade de fechar novos contratos, de vender mercadorias ou de conseguir uma oportunidade de emprego. Nós nos agarramos à Tua palavra em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, que nos diz: portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou o que vestiremos? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pai, nós decidimos hoje colocar o Teu reino em primeiro lugar. E por causa dessa decisão de fidelidade, nós oramos para que as janelas dos céus se abram sobre a vida financeira do Teu povo hoje. Nós repreendemos todo o espírito de escassez, de perda, de desperdício e de miséria. Nós declaramos portas abertas de emprego para quem está desempregado. Que hoje o telefone toque com uma resposta positiva. Que aquele currículo seja visto com favor. Nós declaramos criatividade para o empreendedor, vendas abençoadas para o comerciante e favor divino diante de clientes e superiores. Senhor, abençoa o fruto das mãos do Teu servo e da Tua serva. Que a provisão diária não falte na mesa deles, e que eles possam experimentar o milagre da multiplicação e da estabilidade financeira hoje. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa família, o nosso lar e todos os nossos relacionamentos. Senhor, a família é o Teu projeto mais precioso, e é por isso que o inimigo tenta atacá-la constantemente com divisões, palavras ásperas, mágoas antigas e discussões por motivos bobos. Mas nós nos levantamos hoje como guardiões espirituais dos nossos lares. Nós declaramos sobre as nossas casas a verdade de Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14.
Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Pai, derrama um espírito de mansidão, de paciência e de perdão mútuo dentro de cada casa representada nesta oração. Nós quebramos hoje todo o jugo de contenda, de frieza amorosa, de rebeldia dos filhos e de incompreensão entre os casais. Que haja um ambiente de paz nas salas e nos quartos hoje. Que as palavras faladas hoje no ambiente familiar sejam palavras de edificação, de carinho e de apoio mútuo. Se houver alguma ferida aberta ou um relacionamento quebrado dentro de casa, que o Teu Espírito Santo comece a curar essa dor ainda hoje. Nós declaramos que a nossa casa é um território consagrado ao Senhor, onde reina o amor, que é o elo perfeito. Senhor, agora colocamos diante de Ti a nossa proteção física e espiritual enquanto saímos de nossas casas para enfrentar o mundo. Pai querido, nós sabemos que o perigo é real e que o mundo está cheio de aflições e de homens maus. Mas nós não saímos de casa com medo. Nós saímos blindados pelo sangue de Jesus Cristo e pela promessa infalível da Tua proteção diária. Nós selamos o nosso dia com a promessa do Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Senhor, nós enviamos os Teus anjos guerreiros adiante de nós hoje. Nós pedimos livramento completo de assaltos, de balas perdidas, de sequestros e de... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Toda a violência urbana. Nós clamamos por proteção contra acidentes de trânsito, falhas mecânicas e colisões na estrada ou no transporte público. Guarda o ir e vir do Teu povo. Que ao sair pela porta de casa, cada um de nós esteja debaixo da sombra do Altíssimo. Desvia-nos do caminho do homem mau. Protege-nos das armadilhas ocultas e das ciladas que foram armadas contra as nossas vidas no mundo invisível. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós hoje prosperará. Nós sairemos em paz e voltaremos para as nossas casas em paz, debaixo da Tua proteção infalível. Meu amado irmão, minha amada irmã, sinta o alívio de saber que todas essas áreas, sua mente, suas finanças, sua família e seus caminhos, acabam de ser cobertas pelo manto protetor e provedor do Deus Todo-Poderoso. Não há o que temer hoje. O escudo do Senhor é a sua proteção ao seu redor. Continue conectado conosco na próxima parte desta oração, onde vamos declarar vitórias ainda maiores sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós já oramos pelas áreas cotidianas da nossa vida.
Mas eu sei que para muitos que estão me ouvindo agora, o dia de hoje não é um dia comum. Para alguns de vocês, o dia de hoje carrega um gigante específico. Um problema que parece tão grande, tão assustador, que só de pensar nele, o seu estômago embrulha e as suas pernas tremem. Talvez hoje seja o dia de uma audiência judicial decisiva, onde o seu futuro ou o futuro da sua família está em jogo. Talvez hoje seja o dia de confrontar uma dívida enorme que você não tem ideia de como vai pagar. Ou de ter aquela conversa extremamente tensa com um credor. Talvez, para outros, o gigante de hoje seja um exame médico importante. A entrega de um diagnóstico que você tem evitado encarar por medo do que o médico vai dizer. Você olha para esse gigante e diz: é impossível. Eu não tenho forças para vencer essa batalha. Se você se sente assim, eu quero que você se posicione espiritualmente agora. Lembre-se do povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho. Atrás deles vinha o exército de Faraó com carros de guerra prontos para destruí-los. À frente deles havia apenas um mar intransponível. Humanamente, eles estavam encurralados. Não havia saída. Mas foi exatamente nesse momento de impossibilidade total que Moisés se levantou e liberou uma palavra que serve para o seu gigante hoje. Está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Deixe que essa palavra penetre no mais profundo da sua alma neste momento. O Senhor lutará por vocês. A batalha não é sua. O gigante que você está enfrentando hoje não é maior do que o Deus que você serve. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje Deus já foi na frente. Ele está indo na frente, abrindo o caminho para você hoje. Antes de você entrar naquela sala de audiência, o juiz dos juízes já está lá, preparando o véu de justiça. Antes de você se sentar com aquele credor, o Senhor já está tocando no coração dele para que haja facilitação e misericórdia. Antes de você abrir o envelope com o resultado do exame, o grande médico já está preparando a sua cura e cobrindo você com a graça dele. Você não precisa se desesperar. Você não precisa usar de violência, mentira ou manipulação para resolver essa situação. Apenas acalme-se. Faça o que é possível fazer. E o impossível deixe nas mãos daquele que abre caminhos no meio do mar. O Senhor vai lutar por você hoje, e você verá a salvação dele se manifestar. Mas sabe qual é a beleza de estarmos aqui reunidos nesta manhã? É que você não está lutando sozinho nesta trincheira. Às vezes, a dor tenta nos isolar. O inimigo tenta sussurrar no seu ouvido que ninguém se importa com você, que você é o único que está sofrendo e que as suas orações não passam do teto. Mas olhe ao seu redor. Ainda que no ambiente virtual, neste exato momento, há milhares de pessoas assistindo a este vídeo com você. Irmãos e irmãs de diferentes partes do país e até do mundo, que compartilham da mesma fé, das mesmas lutas e do mesmo amor por Jesus. Nós somos um corpo. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um é fortalecido, todos celebram juntos.
Jesus nos deu uma promessa extraordinária sobre o poder da nossa união em oração. Ele disse em Mateus, capítulo 18, versículo 20: Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pense no poder disso. Se a presença de Jesus já é garantida quando 2 ou 3 se reúnem, imagine o que acontece quando milhares de corações se unem em um mesmo clamor nesta manhã. A atmosfera espiritual está mudando agora. As correntes de desespero estão sendo quebradas. E as portas que estavam trancadas por forças espirituais contrárias começam a se abrir pela força da nossa concordância. Eu quero convidar você a fazer algo muito especial hoje. Não ore apenas por você. Ore pelo irmão que comentou logo acima ou abaixo de você. Ore pela pessoa que está com o coração aflito hoje. Vamos gerar uma corrente de amor e intercessão que nenhum mal pode deter. Vamos selar essa vitória contra os nossos gigantes e declarar a nossa confiança de forma unida. Eu convido você a escrever agora mesmo nos comentários com toda a autoridade da sua fé: O Senhor lutará por mim hoje. Digite essa frase: O Senhor lutará por mim hoje. E ao digitar, saiba que milhares de outros irmãos estão lendo o seu comentário e concordando com você em espírito. Nós declaramos que os gigantes da doença, das dívidas, dos processos judiciais e da ansiedade caem por terra hoje. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, pois nós estamos entrando nos minutos finais da nossa oração matinal, onde vamos clamar pela bênção final para o seu dia. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento de nos levantarmos. O tempo de chorar acabou. O tempo de se lamentar pelas dores de ontem ficou para trás. Nós começamos esta manhã com o coração pesado, mas agora, depois de mergulharmos na palavra de Deus e unirmos as nossas vozes em oração, a nossa atmosfera mudou. A dúvida deu lugar à certeza, e o medo foi engolido pela fé absoluta de que o Senhor já está cuidando de tudo. Antes de você colocar os pés para fora da sua casa hoje, antes de abrir a sua porta para o mundo, você não vai sair desprotegido. Você não vai como uma presa fácil para o dia de hoje. A palavra de Deus nos convoca a um posicionamento de guerreiros. Está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem resistir às ciladas do diabo. Espiritualmente, eu quero que você se revista dessa armadura agora mesmo. Vista o cinto da verdade para que nenhuma mentira ou fofoca no seu trabalho consiga abalar a sua integridade hoje. Coloque a couraça da justiça para proteger o seu coração de mágoas e ofensas. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, levando harmonia por onde você passar. Erga o escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados de desânimo e dúvida que o inimigo tentar lançar contra você hoje. Coloque o capacete da salvação para blindar a sua mente de pensamentos de derrota. E empunhe a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus que nós declaramos aqui nesta manhã. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um soldado do exército do Deus vivo.
E se o inimigo havia desenhado planos para o seu dia de hoje, planos de frustração, de vergonha, de acidentes ou de brigas, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que todas as armadilhas do mal contra a sua vida estão totalmente desfeitas e canceladas pelo poder do sangue de Cristo. Erga a sua cabeça. Olhe para o horizonte com a certeza de quem serve ao Rei dos Reis. A palavra de Deus nos garante em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos? Pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense no poder desta pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador do universo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, está do seu lado, que problema poderá derrubar você? Que crise financeira poderá destruir você? Que perseguição ou inveja poderá parar os planos que Deus determinou para a sua vida? A resposta é simples: ninguém e nada pode contra você quando Deus está no controle. O dia de hoje não será um dia de derrota. Hoje será um dia de milagres diários. Será um dia onde você verá portas se abrindo onde antes só havia paredes. Será um dia de respostas de oração, de conexões divinas e de provisão sobrenatural. Você vai caminhar debaixo de um céu aberto. Por isso, eu lhe digo agora com toda a autoridade da fé: levante-se, lave o seu rosto. Se houve lágrimas de dor ou cansaço na sua noite, limpe essas lágrimas agora. Vista o seu melhor sorriso. Respire fundo o ar desta nova manhã e marche com a certeza de que o general de guerra, o Senhor dos Exércitos, está caminhando à sua frente, abrindo caminhos, quebrando as barreiras de ferro e aplainando os caminhos tortuosos. Que o Senhor o abençoe e o guarde hoje. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz, hoje e para todo o sempre. Vá em paz, vá com força, vá com fé. O seu dia já está nas mãos daquele que cuida de tudo. Tenha um excelente e abençoado dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.